Hoje é sexta-feira, dia 3 de maio, 9h30 da noite. Hoje, aproveitando toda essa energia positiva que eu tenho recebido, toda essa solidariedade, toda a compreensão, eu decidi que é o momento de eu acabar com as coisas ruins da minha vida. Então, eu decidi que hoje eu não vou mais usar cocaína. E para isso, meus amigos, ninguém muda de vida se não mudar a rotina, né? Então, por isso que eu decidi que eu vou mudar minha rotina. À noite, vou procurar alguma atividade e é por isso que eu tô aqui agora para gravar o meu relato, quarta página do relatório da minha experiência de vida. Eu contei para vocês no primeiro vídeo lá, o auge, né, que eu disse das duas fases da minha vida. Eu lá feliz na Austrália e eu deitado no chão da sala da casa da minha mãe, em pânico lá, com a cabeça estragada. Então, hoje eu vou contar como que eu cheguei, né, no ponto que eu tô hoje. Que eu cheguei a morar na casa da minha mãe. Até o final de 2019, eu morava em São Paulo. Eu morava em Pinheiros, que para quem não conhece é um dos melhores bairros de São Paulo. Eu morava na rua Fradique Coutinho, entre a Cardeal Arco Verde e a Teodoro Sampaio ali, um dos pontos mais bem localizados de São Paulo. Cheio de bares em volta, restaurantes. Na época de carnaval, a rua de casa ali fechava, então quando tinha os bloquinhos, né, que eram duas ruas para frente de casa, assim, onde que acontecia os bloquinhos de rua. Então ali em frente ficava lotado de pessoas. Ou seja, eu morava numa localização muito boa, com tudo ali ao meu alcance. Eu trabalhava numa agência bacana. Eu tinha um salário relativamente baixo, né, considerando a minha experiência, tudo que eu poderia alcançar, mas era um trabalho tranquilo, que não exigia grandes responsabilidades. Então para mim estava cômodo, né? Eu tinha um Corolla que eu tinha tirado zero, né? Eu tinha o salário, eu tinha o crédito, isso não me faltava, só que eu não estava aproveitando nada daquilo. Eu passava a semana inteira lá em São Paulo, trabalhava, aí chegava à noite, eu ia lá para casa, pegava a droga, ia pro meu quarto lá e ficava lá, né, sozinho, em pânico lá. Nos finais de semana, eu pegava o carro, vinha para casa daqui da minha mãe, e nesse momento eu tinha dinheiro, então eu vinha, fazia um churrasquinho, saía, andava com o carro para lá, para cá, tal. De vez em quando eu me empolgava, entrava no Tinder, né, conhecia alguma gatinha, mas logo depois eu queimava meu filme. Eu não estava satisfeito com aquela vida, né? Só que uma coisa que eu tinha comigo é que eu nunca me vi envelhecendo em São Paulo e trabalhando numa agência de propaganda. Eu nunca me vi velho, né, lá. E conforme você vai tendo a experiência, a intenção é crescer, né? E eu nunca me vi, eu não queria aquilo, ser um diretor de criação, com toda aquela responsabilidade, aquele trabalho. Não, eu queria fazer uma outra coisa na vida. Então eu tava com essa ideia, com essa esperança, né? Eu preciso encontrar uma motivação, algo que eu possa fazer que vai me dar mais prazer, né? Que eu possa ser feliz. Então um dia eu vim para casa da minha mãe e lá eu encontrei uma sobrinha minha que já morava em Florianópolis e ela mora lá ainda. A minha sobrinha é chefe de cozinha, cozinheira muito boa. Ela fazia salgados para vender na praia. Salgados muito bons, que eram muito elogiados pelas pessoas, assim, né? E aí nós chegamos lá, começamos a conversar, e aí ela me falou o nome da marca dela de salgado. E quando eu ouvi o nome da marca dela, começou já a pintar uma ideia na minha cabeça, assim, um conceito de negócio, né? Não era só porque vender salgado, não. Era um conceito de negócio. E aí eu comecei a pensar naquilo ali, e eu comecei a me empolgar ali naquele momento. Ela pegou e falou, Daniel, vamos lá, né? Vamos lá pra Floripa lá, você mora comigo, a gente começa a trabalhar junto. Eu saí andar de carro, assim, e aquele negócio. E cada vez quanto mais eu pensava, mais eu me empolgava com aquilo. Eu falei, nossa, meu, era isso que eu precisava, meu, é isso. Meu, me empolguei, entrei em contato com ela, falei, Lu, posso ir aí, posso ir morar aí com você por enquanto, até, né, as coisas se acertarem e tal? Vamos fazer esse negócio? Ela falou, vamos. Eu falei, então vamos. A nossa conversa inicial, eu acho que foi na sexta ou no sábado. No domingo, eu conversei com ela, decidi. Na segunda-feira de manhã, eu cheguei na agência e pedi demissão. E tava muito empolgado, né? Compartilhei com os amigos lá, falei para eles a ideia que eu estava tendo. Nossa, muito empolgado. Nossa, comecei já a pensar na marca, na comunicação. Falei para todo mundo, né? Falei, nossa, eu vou mudar minha vida, vou morar na praia. Eu achava que eu ia ganhar na Mega Sena e ia ficar rico, né? Mas não é com isso. Vai ser melhor ainda, porque eu vou construir uma coisa minha, né? Eu vou ter orgulho disso. Aí eu fiquei mais umas 2 semanas trabalhando na agência. Eu fui para Florianópolis. Então cheguei lá,
né, fui morar com ela, comecei a me familiarizar com o lugar, né? A gente andava para a cidade para saber os pontos, ela foi me mostrando os lugares, nas regiões, me mostrando os salgados, os sabores que ela tinha, né? Comecei a desenvolver mais a marca, né, a comunicação, o conceito daquela ideia e tal. E aí, né, como foi chegando dezembro, já era final de ano, aquele negócio. Então, assim, falamos, não dá para fazer nada agora no final do ano, né? Então, chegou o final do ano, eu vou mostrar, ó, essa aqui é a foto minha no Réveillon lá de Floripa, eu tô na Avenida Beira-Mar aí, na queima de fogos, e com toda a esperança do mundo, né, muito feliz. Nossa, eu tava muito empolgado. Acordava de manhã, 6h30 da manhã, 7 horas eu saía, porque eu morava em frente ao mar ali, no sul da ilha, eu morava no Ribeirão da ilha. Então tem a Baldissero Filomeno ali, pra quem conhece, né, ela fica bem de frente pro mar, a gente morava ali. Todo dia de manhã eu saía caminhar ali, ó, na beira-mar ali, olhando, e nossa, era a vida que eu sonhava. E aí começou o ano de janeiro, e foi nesse momento que eu comecei a ver que o capital que eu tinha, o carro que eu tinha, para fazer o que eu tinha imaginado, aquele tipo de negócio, não ia dar. Então, a gente conversando ali, ela falou assim, mas o que eu gosto mesmo é de cozinhar, fazer comida, né? Então eu falei assim, ela sabia fazer comida, ela sabe fazer comida, sabe fazer salgado, sabe fazer doce. Eu falei assim, vamos fazer alguma coisa nos moldes daquele restaurantinho que tinha em frente de casa. E aí falou, então vamos. Compramos equipamentos. E aí a gente falou assim, a gente começou a olhar alguns lugares, né, para alugar. Só que a gente falou assim, não vamos começar a botar o negócio em prática. Compramos equipamentos, tal, começamos a colocar ali em casa, eu comecei a criei a marca, né, do restaurantinho, que chama Birosca da Ilha, e eu aproveitei até, porque o pessoal de Floripa é conhecido como, eles se autodenominam, eles têm orgulho de ser chamado de manezinho da ilha, né? Eu pensando nisso, e para chamar atenção, e como eles têm orgulho, isso não é uma forma depreciativa, não, eles têm orgulho de ser, eu sou manezinho da ilha. Para chamar atenção, eu criei uma comunicação, né, que a ideia era, vai perder, manezinho? Brincando com essa ideia, perdeu, mané, sabe? Você entendeu, né? Então eu criei essa comunicação e tal. Então essa comunicação, ela começou, né, a ser conhecida, então as pessoas começaram a entrar em contato, e até que foi chegando no dia, né, de inaugurar. Então eu vou mostrar para vocês a página dele aqui, ó, eu vou mostrar aqui. Então foi no dia 29 de fevereiro, meus amigos, a gente inaugurou. Foi o dia que a gente abriu o Birosca da Ilha com delivery, né? E a gente inaugurou com uma feijoada. Então no dia 29 de fevereiro, nós começamos o restaurantinho Birosca da Ilha, em casa ainda. E o que aconteceu? No dia 10 de março foi decretada a pandemia. Quando foi decretada a pandemia, deserto total, todas as praias desertas, você não via ninguém na rua. Foi um caos total, né? Então a gente continuamos a trabalhar ali e tal. A Lu cuidava da cozinha, ela fazia comida e tal, e eu cuidava da comunicação, do atendimento ali, né, no iFood, pelo WhatsApp e tal. Só que o tempo foi passando, e eu comecei a ver que aquilo ali não ia dar para manter nós dois. E enquanto isso, eu tava usando meu dinheiro. Eu tinha vendido o Corolla meu já, eu tava usando meu dinheiro, fui usando. Naquela empolgação, eu nunca fui um cara econômico. Não, tipo, antigamente, eu sempre ganhei bem, eu nunca fui um cara que me preocupei muito assim, então eu continuei com os mesmos gastos que eu tinha. A gente saía, né? Então quando eu cheguei lá, eu também entrei no Tinder. De vez em quando eu conheci uma tiazinha, então eu saía num restaurante, ou seja, o meu dinheiro foi diminuindo. Eu fui botando lá no restaurante. No início que eu cheguei lá, como eu não conhecia ninguém e eu tava naquela empolgação, eu passei mais de um mês sem pensar em droga, porque eu tava com aquela motivação. Só que quando o negócio não foi do jeito que eu tava imaginando, me deu um pouquinho de desânimo. Eu comecei a conhecer algumas pessoas ali, acabei conhecendo alguns lugares, então eu comecei a pegar de leve um pouquinho aqui, um pouquinho ali da droga. E isso começou a desgastar, né? O convívio nosso ali, imagina, ela é jovem, tem um monte de amiga que ia lá na casa dela e o tiozão no quarto lá do lado, né? E aí o tiozão começou a usar droga de novo. Energia ruim, quem que gosta disso? Ninguém, né? E ela tá certa. Se ela começar a gostar de uma coisa ruim, vai estragar a cabeça dela também. Então ela tá certa. Então, o relacionamento nosso começou a desgastar, o dinheiro não, o restaurante não estava dando o retorno que eu imaginava. Então eu conversei com ela e eu decidi, falei assim, olha, ela já era uma coisa que ela já estava querendo, então eu deixei ela lá tocando o restaurante sozinho. Eu saí da casa dela, fui morar no norte da ilha, em Canasvieiras. Aluguei uma pousadinha lá e fui morar lá. E aí, eu aluguei um carro para trabalhar de Uber. Eu trabalhava 4, 5 horas lá. Aí, hora que eu tinha dinheiro na mão,
Olha que eu olhava, eu tinha que ir lá abastecer. Aí abastecia, você trabalhava mais 4, 5 horas lá. E aí abastecia de novo, só 10, 20 reais. Aquilo ali começou a me dar um desânimo, uma depressão. Comecei a me ver perdido lá em Florianópolis, não era nada daquilo. Eu não fui lá para me virar, hein, com todo o respeito ao Uber. E eu gostava muito de trabalhar de Uber, na verdade, porque eu gosto de andar de carro. E aí, conforme eu fui andando lá, eu acabei conhecendo também outros pontos de venda e eu comecei a pegar cada vez mais. Então eu saía com o carro para trabalhar, eu não conseguia, eu pegava, ficava em pânico e ia para casa. E aí aquilo eu comecei a ficar cada vez mais em depressão. Eu não conseguia nem pagar o aluguel do carro. Eu tinha ficado totalmente falido, tava sem nada. Comecei a emprestar de vez em quando o dinheiro da família, da minha irmã, para pagar o aluguel do carro, pagar o aluguel da pousada que eu estava morando. E até que chegou uma hora que não tinha mais de onde tirar, né? Então eu comecei a passar 3, 4 dias que eu não queria nem ver as mensagens de celular, meus irmãos lá, eu não queria nem ver, eu não queria, eu comecei a ficar com aquela vergonha, né, de toda aquela empolgação que eu tive, né, que eu falei, não, eu vou mudar minha vida, tal. E aí eu cheguei lá, me vi de novo, usando droga lá sozinho, perdido naquele lugar, totalmente falido, sem carro, sem dinheiro, sem nada. As pessoas começaram a falar, Daniel, volta pra cá, vem pra casa da mãe. Eu não queria, né, eu não queria voltar, né, daquele jeito, naquela situação, derrotado, né. Mas aí até que não teve jeito e eu voltei. E aí eu voltei com aquela depressão, com aquela frustração, envergonhado de toda aquela empolgação que eu tinha falado com as pessoas, né. A pandemia, tudo sozinho. Eu arrumei alguns trabalhos, o que poderia me animar de novo, o ambiente de agência, né? Que eu sempre gostei de dar risada, né? De conversar com a turminha, sair almoçar, fazer um happy hour. Também não teve. Os trabalhos que eu consegui era tudo home office. E aí, então, eu ficava em casa, ali no meio da sala de casa, o computador, a minha mãe do lado de mim o tempo todo. Coitadinha. Ela tava com tumor no intestino, 80% obstruído, ao meu lado, toda hora, reclamando de dor. Ela ia no banheiro, não conseguia. Eu começava a criar um negócio e aquilo ali, sabe? Ela do meu lado ali, cachorro latino, campainha tocando. Eu sou de uma família grande, eu tenho 7 irmãos. Minha mãe teve 9 filhos, mas eu tenho 7 irmãos vivos. Toda hora a gente chegando ali em casa. Então, durante esse período, minha mãe fez a cirurgia, né? Depois disso, ela passou por algumas internações, por problema de coração, teve pneumonia. Começou a me dar aquela ansiedade, porque eu não conseguia criar, eu não conseguia parar pra pensar, né? Então era só eu começar, eu parar pra pensar, pra começar, e aqui, ai meu Deus, nossa, eu comecei a entrar numa angústia, numa ansiedade que eu não conseguia criar, não conseguia. Aí a casa, como eu falei, né, o meu irmão, que eu já contei naquele outro vídeo, né? O meu irmão, aconteceu isso com ele, e eu cheguei lá, sou de fora, né? Como que eu poderia, na situação que eu já tava, né, com o problema com o vício, como que eu teria moral para chegar lá e querer exigir dele, né? Então eu não tinha moral nenhuma, eu tava lá morando, entre aspas, de favor, né? Então eu sou um intruso ali, né? Então eu me vendo naquela situação, dormindo na sala, aquela casa, aquela bagunça, aquela sujeira, eu daquele jeito, envergonhado, tal, sem conseguir trabalhar. Chegou naquele momento que eu comecei a pensar, eu nunca mais poderia ter a vida que eu sempre imaginei. Foi aí que começou a vir na minha cabeça, toda vez que eu começava a pensar isso, vinha na minha cabeça uma imagem assim, que eu apontava uma arma pra minha cabeça e puxava o gatilho. Então é isso, meus amigos. A conclusão que eu quero dizer para vocês hoje é que a primeira vez que eu achei que minha vida não estava boa, eu tinha tudo praticamente, né? E conforme eu fui pensando, e a cada momento que eu pensava que estava ruim, ela foi piorando cada vez mais. Então, quando eu achava que não podia acontecer mais nada comigo de ruim, começaram a acontecer as coisas imprevisíveis, né? A pandemia, por exemplo, quando que você vai imaginar que uma coisa dessa vai acontecer? E aí, quando eu fui morar na casa da minha mãe, foi quando eu enxerguei que se não pode acontecer com a gente, mas pode acontecer com as pessoas que estão em volta. Então, a conclusão desse meu relato de hoje é que quando você acha que está ruim, sempre pode piorar.